Boa tarde a todos. Estão conosco na sala a professora Salete Cosel Teixeira, do PPGEL, professor Silvio Fausto Gil Filho, do PPGEL, professor Marcos Alberto Torres, coordenador do LATECRE e também do PPGEL, professor André Luiz Félix Rodak, coordenador do projeto Disciplinas Transversais, professor Paul Claval, professora Rosa Maria Vieira Medeiros. Pessoal, boa tarde a todos. Obrigado por todos vocês estarem conosco aqui nesse nosso evento das Disciplinas Transversais. É um prazer muito grande poder contar com todos vocês. Nós temos aí praticamente quase 750 participantes nessa atividade, o que nos dá um orgulho muito grande, né? E também referenda muito a qualidade do nosso palestrante e dos envolvidos aqui. Eu queria, então, agradecer a várias pessoas que fizeram esse evento possível, né? Especialmente as pessoas que estão aqui conosco, particularmente ao professor Marcos Alberto Torres, ao professor Silvio Fausto Gil, à professora Salete e também, especialmente, a professora Rosa Maria Vieira Medeiros, da URGS, né? Que também é uma das que vai nos ajudar bastante aí no processo da transmissão, mas também com a tradução e, obviamente, com o seu conhecimento, porque ela também atua no programa de Geografia da URGS. Então, nós queríamos agradecer a presença dessas nossas pessoas, nossos convidados, que vão estar junto com o professor Claval, para que possamos estabelecer aí um diálogo e algumas questões que vocês tenham para poder ser encaminhadas e, obviamente, temos algumas considerações sobre a apresentação do professor Claval. Então, eu queria, inicialmente, e antes de mais nada, né, antes de passar a palavra à professora Salete, dizer que essa é uma iniciativa extremamente importante da Universidade Federal do Paraná. Nós já temos feito várias outras iniciativas, como, por exemplo, as disciplinas transversais, que têm reunido um número de alunos bastante expressivo, diferente das disciplinas. Em algumas disciplinas nós chegamos a ter até cerca de 1.200 alunos em algumas atividades que nós temos desenvolvido, e atividades como, por exemplo, escrita acadêmica em inglês, estatística, filosofia da ciência. Vamos estar agora oferecendo ética em pesquisa e outras atividades. Agora, essa atividade é diferente um pouco das nossas disciplinas, é uma atividade de um evento, uma única atividade, e ela visa, em grande parcela, poder dar essa visibilidade muito interessante dessas parcerias internacionais estabelecidas pelos nossos programas de pós-graduação. Portanto, eu agradeço muito a todos vocês estarem presentes aqui conosco. Peço desculpas pelo inconveniente técnico que nós tivemos no início da transmissão, mas agora já temos tudo resolvido e tudo muito tranquilo aqui, né? Então, antes de mais nada, eu queria apresentar a professora Rosa Maria, que é graduada em Geografia pela URGS, mestre em Sociologia Rural pela URGS também, né? Tem seu doutorado em Geografia pela Université de Poitiers, pós-doutorado na Universidade de Le Mans, na França. Atualmente é professora do Departamento de Geografia da URGS e atua no programa de pós-graduação em Geografia. Ela também dirige o CEPAVIN, que é o Centro de Patrimônio e Cultura do Vinho, do Instituto de Geografia da URGS, e também é a coordenadora do NEAG, que é o Núcleo de Estudos Agrários do Instituto de Geografia da URGS. Vamos tê-la aqui nessa tradução junto com o professor Claval e junto com os nossos convidados. Então, eu queria mais uma vez agradecer muito ao professor Claval e chamar aqui a nossa professora Salete Cosel, que é a nossa professora aqui do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Paraná, que vai fazer uma pequena introdução, vai apresentar o professor Claval. Espero que todos vocês tenham um ótimo evento e que vocês apreciem bastante essas atividades. Obrigado a todos. Bom evento a todos nós. Boa tarde. Boa tarde a todos. É com grande satisfação que, neste momento, apresento ligeiramente alguma coisa sobre o professor Claval. Estimado professor Paul Claval, primeiramente quero expressar a grande satisfação em tê-lo conosco nesse momento que marca o início dos eventos transversais da UFPR e ressaltar a importância de nossas parcerias desde longa data, sobretudo com a criação da rede NER, Núcleo de Estudos em Espaço de Representação, que ocorreu em 19 de outubro de 2004 no DGEL UFPR. O seu trabalho deitou raízes profundas em solo brasileiro, por meio de inúmeras atividades, palestras, participações em bancas de cursos de orientação. O professor Paul Claval é professor emérito da Université de Paris IV, Sorbonne, é tido atualmente como um dos mais renomados geógrafos da atualidade. A sua trajetória intelectual marca e confunde-se com a produção geográfica da segunda metade do século XX, sobretudo em temas relacionados à geografia econômica, urbana, cultural,
como também na história do pensamento geográfico, notadamente no período entre o final do século XIX e nossos dias. Foi agraciado em 1996 com o Prêmio Internacional da Geografia Vautrin Lande, considerado o Nobel da Ciência Geográfica. Atualmente conta com 55 livros publicados em vários idiomas, como, por exemplo, Espaço e Poder, Geografia Cultural, Princípios da Geografia Social, Geografia Econômica e Economia, o Território na Transição da Pós-Modernidade, Dimensões Funcionais e Simbólicas da Composição Urbana do século XX, além de inúmeros de artigos científicos publicados em vários idiomas. As suas últimas publicações foram Le Monde adapté, em 2019, L'Europe en question, L'approche culturelle, Le détour capitaliste et globalisation, em 2020. Em Détour capitaliste et globalisation, analisa com maestria as dimensões espaciais do capitalismo, sua evolução e suas formas contemporâneas. Sua obra é marcante, sobretudo pelas análises da dimensão espacial dos processos naturais e sociais. Assim, desejo a todos que aproveitem essa especial oportunidade e uma boa conferência a todos. Bom dia a todas e todos. Vou falar de une interprétation transdisciplinaire du monde social. Monsieur Claval vai falar sobre uma interpretação transdisciplinar do mundo social. Les sciences de l'homme et de la société diffèrent par les données et les documents qu'elles exploitent et par les méthodes qu'elles mettent en œuvre, mais toutes traitent de l'homme en tant qu'animal social. Elles partagent un même socle transdisciplinaire. As ciências do homem e da sociedade diferem nos dados e documentos que utilizam e nos métodos que usam, mas todos lidam com os seres humanos, como animais sociais, compartilham a mesma base transdisciplinar. Celui-ci explore les dimensions techniques, culturelles, économiques et politiques de la vie collective. Cette plateforme commune a longtemps été explorée dans une perspective socio-économique. Les travaux actuels s'attachent davantage à la culture. La démarche devient socio-culturelle. C'est elle que je vais analyser. Explora as dimensões técnica, cultural, econômica e política da vida coletiva. Essa plataforma comum, ela tem sido explorada há muito tempo sob uma perspectiva socioeconômica. O trabalho atual foca mais na cultura. A abordagem se torna sociocultural e é ela que eu vou analisar. Première partie, les dynamiques culturelles. Primeira parte, dinâmica cultural. Les tournants que prennent les sciences sociales à partir de 1980 complètent l'analyse des logiques socio-économiques jusqu'alors privilégiées par celle des logiques socio-culturelles. L'attention se porte sur ce qui constitue l'ADN des groupes sociaux et sur les logiciels qui mettent en œuvre leur culture. Primeiro, a virada que tomou as ciências sociais a partir de 1980 completam a análise das lógicas socioeconômicas até então privilegiadas pelas lógicas socioculturais. A atenção centra-se naquilo que constitui o DNA dos grupos sociais e sobre o software que eles aplicam sobre sua cultura. Pour l'approche culturelle, l'être social est un être de communication. Il reçoit des autres ce qui n'est pas inné en lui, puis le développe par lui-même. Il note, mémorise et intériorise ce qu'il voit et entend. Para a abordagem cultural, o ser social é um ser de comunicação. Ele recebe de outros que não é inato nele, e depois desenvolve por si só. Ele observa, memoriza e internaliza o que vê e ouve.
La communication repose sur la parole et sur l'observation des gestes d'autrui et des émotions qui se lisent sur son visage. Elle porte sur des pratiques, des savoir-faire, des connaissances et des croyances, et sur des sentiments et des états d'âme. A comunicação é baseada na fala e na observação dos gestos dos outros e nas emoções que podem ser lidas em seu rosto. Foca-se em práticas, saberes, conhecimento e crenças, sentimentos e estado da alma. Une image, un bruit, une musique évoquent parfois un événement que tous ont partagé. Un symbole fait ainsi vibrer à l'unisson des foules immenses. Uma imagem, barulho, uma música evocam às vezes evento que todos compartilharam. Símbolo faz então vibrar em uníssono enormes multidões. La quantité et la qualité des informations que des partenaires peuvent se transmettre en un temps donné dépend des supports mis en œuvre et diminue avec la distance qui les sépare. Dans les sociétés d'oralité, ce que reçoit l'individu est transmis par le geste et par la parole. Il provient de son environnement proche. A quantidade e a qualidade das informações que os parceiros podem transmitir em determinado tempo depende do apoio dado e diminui com a distância entre eles. Nas sociedades de oralidade, o que o indivíduo recebe é transmitido a ele pelo gesto e pela palavra e provém do seu ambiente próximo. L'écrit voyage facilement, mais il se prête assez mal à la transmission des gestes. Il convient parfaitement à tout ce qui s'exprime par des mots. Il dote chacun et la société dans son ensemble de mémoires objectives. Il les fait entrer dans l'histoire. Presta-se bastante mal à transmissão de gestos, mas é perfeitamente adequada a tudo que se expressa em palavras. Ela dota cada e a sociedade no seu conjunto de memórias objetivas. Ela os faz entrar para a história. Tant que l'alphabétisation des groupes humains demeure limitée, les sociétés juxtaposent des cultures orales, celles de leurs couches populaires, à celles appuyées sur l'écrit de leurs élites. Grâce à l'imprimerie et à l'instruction obligatoire, tous ont enfin accès à l'écriture. Enquanto a alfabetização dos grupos humanos permanece limitada, as sociedades justapõem as culturas orais de suas camadas populares com aquelas baseadas na palavra escrita de suas elites. Graças à impressão e à educação obrigatória, todos finalmente têm acesso à escrita. En rendant possible la transmission à distance de la parole et du geste, les nouveaux médias entraînent une mutation des cultures populaires, cependant que l'ordinateur, le téléphone portable et les réseaux sociaux bouleversent la transmission des idées et la structure des opinions publiques. Ao possibilitar transmitir fala e gestos remotamente, novas mídias estão mudando as culturas populares. Porém, os computadores, os telefones celulares e as redes sociais perturbam a transmissão das ideias e a estrutura das opiniões públicas. L'approche culturelle s'attache à la vie des hommes et au fonctionnement de la société. Chacun assume, selon les heures et selon les jours, des rôles différents dans des systèmes variés de relations sociales institucionalisées. A abordagem cultural se liga à vida dos homens e ao funcionamento da sociedade.
Cada um assume, segundo as horas e segundo os dias, diferentes papéis nos diversos sistemas de relações sociais institucionalizadas. Par les rôles qu'ils jouent au sein de celles-ci, les hommes contribuent au fonctionnement de la société. Ceux qui occupent les mêmes postes dans des organisations sociales du même type font face aux mêmes problèmes. Através dos papéis que eles em si mesmos assumem, os homens contribuem para o funcionamento da sociedade. Aqueles que ocupam as mesmas posições em organizações sociais do mesmo tipo enfrentam os mesmos problemas. Ils forment des collectivités potentielles qui s'unissent pour défendre leur cause. Lorsque leurs membres peuvent communiquer entre eux, les collectivités se transforment alors en classe sociale. Eles formam coletividades potenciais que se unem para defender sua causa quando seus membros podem se comunicar uns com os outros. As coletividades se tornam, então, classes sociais. Dans certains cas, c'est la défense des conditions de travail et des rémunérations qui priment. Dans d'autres, c'est l'appartenance à un groupe ethnique, à une communauté religieuse ou à un parti politique qui l'emporte. Em alguns casos, é a defesa das condições de trabalho e da remuneração que prevalece. Em outros, é o pertencimento a um grupo étnico, a uma comunidade religiosa ou a um partido político que prevalece. Les hommes n'appréhendent pas le réel, mais les représentations qu'ils s'en font et qui prennent la forme de discours ou d'images. Leur intelligence traduit par des mots et des schémas explicatifs l'expérience qu'ils ont du monde et les enchaînements qui le caractérisent. Os homens não apreendem a realidade, mas as representações que fazem dela e que tomam a forma de discursos ou imagens. Sua inteligência traduz em palavras e padrões explicativos a experiência que eles têm do mundo e os encadeamentos que o caracterizam. Leur imagination et les enchaînements qui le caractérisent, leur imagination par des mots ou des images pour créer des imaginaires. Elle le fait à deux niveaux. Elle recompose le réel, le mêle à des rêves et le poétise. Elle double notre environnement par d'autres mondes. Sua imaginação parte de palavras ou de imagens para criar os imaginários. Ela o faz em dois níveis. Ela recompõe o real, mistura-o com sonhos e o poetiza. Duplica nosso ambiente com outros mundos. Ceux-ci s'inscrivent dans l'au-delà du ciel, dans l'en-deçà des profondeurs cachées, ou dans des lieux terrestres d'un âge d'or révolu, d'une terre sans mal du présent, ou d'une utopie située dans un futur imprécis. Ainsi s'élaborent des systèmes de croyances que sont les religions et les idéologies. Essas se inserem além do céu, nas profundezas escondidas ou nos lugares terrestres de uma era de ouro passada, de uma terra sem o mal do presente ou de uma utopia localizada em um futuro impreciso. Assim, se elaboram sistemas de crenças que são as religiões e as ideologias. Ces mondes parfaits permettent, par comparaison, de juger le nôtre. Ils introduisent un ordre normatif qui régit les comportements humains et oriente l'action. Le social se présente ainsi sous une double forme,
une réalité empirique et un monde institué qui plaque des valeurs sur celles-ci. Esses mundos perfeitos permitem, por comparação, julgar o nosso. Eles introduzem uma ordem normativa que rege os comportamentos humanos e orienta a ação. O social se apresenta, então, sob uma forma dupla, uma realidade empírica e um mundo instituído que coloca valores sobre esta realidade. L'au-delà touche notre monde en certains lieux et il crée des espaces ontologiquement différents des aires sacrées, en redonnant au cadre banal et profane de la vie de tous les jours sa pureté originelle, fêtes et cérémonies le purifient et lui rendent l'éclat du premier jour. O além toca nosso mundo em certos lugares e cria espaços ontologicamente diferentes, áreas sagradas. Restituem ao cenário banal e profano da vida de todos os dias sua pureza original, festas e cerimônias, a purificam, lhe devolvem o brilho do primeiro dia. Les hétérotopies analysées par Michel Foucault diffèrent tout autant des espaces profanes de la vie quotidienne que ne le font les aires sacrées. Mais elles abritent des façons de vivre et d'agir dont ne peut se passer le groupe, mais que condamne la morale qui l'affiche. Il s'agit d'antimonde, de l'infamie ou de la défiance. As heterotopias analisadas por Michel Foucault diferem tanto dos espaços seculares da vida cotidiana quanto das zonas sagradas, mas contêm formas de viver e agir das quais o grupo não pode prescindir, mas que condena a moral que ele exibe. Se trata de antimundos de infâmia ou de perversão. Au sein d'une société, tout le monde ne perçoit pas de la même façon l'environnement, le groupe, ses règles et ses pratiques. Lorsque les gens parlent, lors de rencontres, les avis divergent, des discussions s'engagent, un certain consensus se dégage, une opinion publique se forme. No seio de uma sociedade, nem todo mundo percebe da mesma maneira o meio ambiente, o grupo. Quando as pessoas falam sobre isso nas reuniões, as opiniões divergem, as discussões se engajam, um certo consenso emerge, uma opinião pública se forma. Dans les sociétés où la communication se fait oralement, l'échange des opinions est égalitaire, mais ne concerne que des cercles étroits. L'écrit élargit les rayons d'échange grâce à des relations dissymétriques. Celle-ci favorise la diffusion hiérarchique de l'opinion de quelques-uns. Em sociedades onde a comunicação é feita oralmente, a troca de opiniões é igualitária, não diz respeito apenas a círculos fechados. A escrita amplia as faixas de intercâmbio por meio de relações assimétricas. Elas promovem a difusão hierárquica da opinião de alguns. L'imprimerie multiplie le nombre de ceux qui ont accès à l'écrit. Les progrès de l'édition et la publication de journaux font connaître à un nombre croissant de personnes les opinions qui s'échangent, se confrontent et se structurent dans les cercles intellectuels. A impressão multiplica o número daqueles que têm acesso à escrita. Os avanços na edição e publicação de jornais fazem conhecer a um número crescente de pessoas as opiniões que são trocadas, confrontadas e estruturadas nos círculos intelectuais. L'opinion publique comporte désormais deux niveaux. Elle se forme au sein d'un establishment,
plus ou moins limitée de gens instruits. La presse diffuse les discussions qui y prennent place. Celles-ci inspirent les choix des couches sociales moins instruites. A opinião pública comporta, a partir de agora, dois níveis. Ela se forma no seio de um estabelecimento mais ou menos limitado de pessoas instruídas. A imprensa divulga as discussões que nela tomam lugar e essas inspiram as escolhas das camadas menos instruídas. La révolution contemporaine de l'informatique, la diffusion de l'ordinateur et celle plus large du téléphone portable font naître des réseaux sociaux. Les idées y sont échangées sur une base égalitaire dans d'immenses espaces. L'entrée n'est plus réservée à ceux qui maîtrisent les codes de la communication écrite. A revolução contemporânea da informática, a difusão dos computadores e a esta mais ampla dos celulares fizeram nascer as redes sociais. As ideias ali são trocadas sobre bases igualitárias em imensos espaços. A entrada não é mais reservada para quem domina os códigos da comunicação escrita. Le temps des opinions publiques dominé par un établissement intellectuel est révolu. Comme c'était sur lui que reposait le fonctionnement des démocraties représentatives, les fondements de la vie politique des pays avancés en sont ébranlés. Les formes contemporaines de l'opinion publique donnent naissance à des courants populistes. Os tempos de opiniões públicas dominadas por um estabelecimento intelectual acabaram. Como era sobre ele que se repousava o funcionamento das democracias representativas, os fundamentos da vida política dos países avançados se encontram abalados. As formas contemporâneas de opinião pública dão, então, nascimento às correntes populistas. En observant leurs congénères, les individus prennent confiance de ce qu'ils sont, de ce qu'ils partagent avec certains et ce qui les oppose à d'autres. Ainsi se forment des sentiments d'identité. Observando seus semelhantes, os indivíduos tomam consciência de quem eles são, do que eles compartilham com alguns e do que os opõe aos outros. É assim que se formam os sentimentos de identidade. Au sein d'un groupe d'appartenance, plusieurs stratégies s'offrent aux individus selon les circonstances et selon le rôle qu'ils désirent jouer. Certains rêvent de se fondre dans la masse. No seio de um grupo de pertencimento, várias estratégias se abrem aos indivíduos, conforme as circunstâncias e conforme o papel que eles desejam desempenhar. Alguns sonham em se fundir com as massas. D'autres cherchent à se distinguer de leurs pairs en se montrant plus respectueux des principes moraux, plus courageux, plus instruits, plus artistes ou meilleurs compagnons. Outros buscam distinguir-se de seus pares, se mostrando mais respeitosos dos princípios morais, mais corajosos, mais instruídos, mais artistas ou melhores companheiros. Ils y gagnent du prestige et servent de modèle. Leur position s'affermit, un statut leur est reconnu qui leur vaut estime, considération et influence. Eles ganham prestígio e servem como modelo. Sua posição se afirma, um status lhe é reconhecido, o que lhes rende estima, considération et influência. Plusieurs formes de compétition pour les positions qui permettent d'émerger du lot commun existent au sein des groupes sociaux. Elles visent à disposer de pouvoir, à s'enrichir ou à jouir d'un statut
qui fait bénéficier de la considération d'autrui. Existem várias formas de competição por cargos que permitem emergir do lote comum existente dentro dos grupos sociais. Eles visam dispor de poder, enriquecer ou desfrutar de um status que faz se beneficiar da considération dos outros. Les approches socio-économiques qui ont longtemps dominé les sciences sociales s'attachaient surtout aux dynamiques résultant de la quête du pouvoir et de la richesse. Abordagens socioeconômicas que há muito dominaram as ciências sociais se ligaram, sobretudo, nas dinâmicas resultantes da busca do poder e da riqueza. Comme l'a montré Norbert Elias, la quête de statut peut enclencher un processus de civilisation dans l'ensemble d'un groupe ou d'une société. Dans le cas de la modernité, les artistes se distinguent en renouvelant sans cesse les critères de leur originalité, ce qui leur assure le maintien d'une position privilégiée, celle de l'avant-garde. Como Norbert Elias mostrou, a busca pelo status pode desencadear processo de civilização em todos de grupo ou de uma sociedade. No caso da modernidade, os artistas se distinguem pela renovação constante dos critérios de sua originalidade, o que lhes garante a manutenção de uma posição privilegiada, essa de vanguarda. Les médias modernes introduisent un autre mode de distinction, celui de la visibilité. L'important est désormais d'évoluer dans les lieux à la mode et d'y participer aux événements les plus médiatisés. As mídias modernas introduziram outro modo de distinção, aquele da visibilidade. O importante agora é evoluir em lugares da moda e participar dos eventos mais importantes. Ces dynamiques proprement culturelles contribuent à modeler les sociétés. Elles en font des mondes de valeurs, que celles-ci soient morales, esthétiques ou intellectuelles. Elles divisent parfois les groupes humains en communautés jalouses de leur identité. Essas dinâmicas propriamente culturais contribuem para modelar as sociedades. Elas estabelecem mundos de valores, sejam eles morais, estéticos ou intelectuais. Às vezes, dividem os grupos humanos em comunidades ciumentas de sua identidade. Elles font naître des élites artistiques et intellectuelles. Elles confèrent à l'établissement intellectuel des démocraties représentatives la responsabilité de légitimer ou de critiquer les institutions. Elas dão origem às elites artísticas e intelectuais. Elas conferem ao estabelecimento intelectual das democracias representativas a responsabilidade de legitimar ou criticar as instituições. La quête de statut ne cesse de prendre de nouvelles formes dans les sociétés contemporaines. Elle influence profondément les processus nés de la volonté de pouvoir ou de la soif de richesse. A busca pelo status continua a assumir novas formas nas sociedades contemporâneas, que influencia profundamente os processos nascidos da vontade de poder ou da sede de riqueza. Nous abordons le deuxième point de cet exposé, logiques économiques et culture. Nós abordamos o segundo ponto desta fala, que é a lógica econômica e cultural. L'analyse des dimensions spatiales de l'économie et du capitalisme mérite d'être approfondie. A análise das dimensões espaciais da economia e do capitalismo merece estudo mais aprofundado.
Le capital peut résulter de l'accumulation de savoir-faire et de connaissances, des tours cognitifs. On fait plus tard fortune en allant chercher au loin des produits convoités, des tours spatiales. O capital pode resultar do acúmulo de saberes e de conhecimento, desvio cognitivo. Mais tarde, fez fortuna indo procurar longe os produtos cobiçados, desvio espacial. La révolution industrielle confère un avantage à ceux qui investissent en équipements et machines capables de remplacer la force des bras, des tours productifs. A revolução industrial confere uma vantagem àqueles que investiram em equipamentos e máquinas capazes de substituir a força dos braços. É o desvio produtivo. Le détour prend également un caractère spatial lorsqu'il permet de collecter et de mobiliser l'épargne des gens, des tours financiers, et lorsqu'il met en œuvre les technologies nouvelles pour restructurer la vie de relations des sociétés, des tours informatiques. O desvio assume caráter espacial quando permite colocar e mobilizar a economia das pessoas, que é o desvio financeiro, quando implementa novas tecnologias para reestruturar a vida de relação das sociedades, desvio informático. Après le secteur primaire et le secteur secondaire des économies, il touche le secteur tertiaire. Após o setor primário e o setor secundário das economias, o capital vai afetar o setor terciário. L'avantage qui est source des profits provient du détour effectué et rémunère une rente passagère de rareté. O benefício que a fonte dos lucros que provém do desvio efetuado e remunerado de uma renda temporária de raridade. L'économie s'attache aux biens rares parce que la nature en est avare et qu'ils impliquent du travail. A economia se liga a bens raros, porque a natureza é mesquinha e implica em trabalho. Un cycle s'organise qui va de la production à la consommation en passant par une phase de distribution. Dans les sociétés qui ne pratiquent pas l'échange, les cellules de base consomment ce qu'elles produisent, elles sont autarciques, le circuit économique ne se distingue pas de celui de la vie locale, il n'est pas institutionnalisé. Ciclo é organizado que vai da produção ao consumo, passando por uma fase de distribuição. Sociedades que não se praticam a troca, as células básicas consomem o que produzem. Elas são autárquicas. O circuito econômico não se distingue do da vida local. Ele não é institucionalizado. Tout change avec l'invention de la monnaie. Avec elle, les finalités particulières, cultiver du blé, produire de la viande, etc., cèdent la place à une finalité générale, gagner de l'argent. Tudo muda com a invenção do dinheiro. Com ele, os propósitos particulares, cultivar trigo, produzir lã, carne, dão lugar a uma finalidade geral, ganhar dinheiro. Le circuit économique devient autonome. Il s'institutionnalise, ce que traduisent l'émergence de l'entreprise et l'articulation et l'introduction d'une articulation compétitive entre producteurs et consommateurs, le marché. Le capitalisme peut dès lors se développer. O circuito econômico torna-se autônomo, torna-se institucionalizado e que vão se traduzir no surgimento da empresa e na introdução de uma articulação competitiva entre produtores e consumidores. Mercado. O capitalismo pode
por este motivo, desenvolver-se. Le capitalisme évolue avec le temps et les techniques. O capitalismo evolui com o tempo e com as técnicas. 1. Le détour cognitif par l'acquisition d'un métier constitue la première étape de cette évolution. Primeiro, o desvio cognitivo pela aquisição de um ofício é a primeira etapa dessa evolução. Deuxièmement, la seconde étape résulte des progrès de la navigation. Acheter des biens là où ils sont abondants et les revendre, là où ils sont rares, rapporte beaucoup. Le capitalisme est d'abord commercial et repose sur un détour spatial. Segundo, a segunda etapa é o resultado do progresso da navegação. Comprar bens onde são abundantes e revendê-los onde são escassos para pagar muito. O capitalismo é de início comercial e se baseia sobre um desvio espacial. Troisièmement, la troisième étape naît de la révolution industrielle en imaginant des machines qui accroissent le rendement du travail et des moteurs qui se substituent à l'énergie humaine pour les faire tourner. On accroît à tel point la productivité du travail que l'artisanat est éliminé. Terceiro, que a terceira etapa nasce da Revolução Industrial, ao imaginar máquinas que aumentam o rendimento do trabalho, dos motores, que substituem a energia humana para lhes movimentar. Se aumenta a tal ponto a produtividade do trabalho que os artesanatos são eliminados. Quatrième étape, le détour productif du capitalisme industriel s'accompagne de détours spatiaux. Vers l'amont, le détour financier draine l'épargne jusqu'alors oisive. Quarta etapa, o desvio produtivo do capitalismo industrial é acompanhado por desvios espaciais. A montante, o desvio financeiro drena as economias até então ociosas. Vers l'aval, la mise au point de biens d'équipement et de consommation durable mécanise les productions agricoles, révolutionne la mobilité individuelle et bouleverse les tâches ménagères. A jusante, o desenvolvimento de bens de capital ou consumo sustentável mecaniza a produção agrícola, revoluciona a mobilidade individual e perturba as tarefas domésticas. Cinquième étape, la révolution informatique dote la vie de relations de réseaux plus performants et indéfiniment extensibles, détour spatial majeur qui remet en cause toute l'organisation de nos sociétés. Quinta etapa, a revolução informática dá vida à relação de redes mais eficientes e indefinidamente expansíveis. É o desvio espacial maior que remete em causa toda a organização de nossas sociedades. La nouvelle économie emploie des techniciens hautement qualifiés et des analystes symbolistes. Face à eux se développent des secteurs de travailleurs à bas salaire et souvent tournés vers les services. Une nouvelle structure de classe se définit ainsi. A nova economia emprega técnicos altamente qualificados e analistas simbolistas. Diante disso, se desenvolvem setores de trabalhadores de baixa remuneração, muitas vezes voltados para o serviço. É uma nova estrutura de classe que está se desenhando. Dire que le circuit économique s'est autonomisé ne signifie pas qu'il s'est coupé des jeux du pouvoir et de la culture. L'approche socio-économique le soulignait déjà. Dizer que o circuito econômico é autônomo
não significa que tenha sido cortado os jogos de poder e da cultura. A abordagem socioeconômica já enfatizava isso. Fait nouveau, les technologies des transports rapides, de la communication et de l'information affranchissent les entreprises du contrôle des pouvoirs publics. Si les États se montrent trop gourmands ou trop directifs, les firmes installent leur production à l'étranger. Fato novo, as tecnologias de transportes rápidos, a comunicação e a informação liberam as empresas do controle do poder público. Se os estados se mostram muito gananciosos ou excessivamente diretos, as empresas instalam sua produção no estrangeiro. Dans le même temps, le souci de satisfaire une clientèle dont les goûts se différencient pousse les entreprises à jouer sur la mode, à en incorporer les derniers dictats dans le design de leurs produits et à investir dans la production artistique. On est entré dans l'âge du capitalisme cognitif et culturel d'Alan Scott. Ao mesmo tempo, o desejo de satisfazer uma clientela cujos gostos diferem empurra as empresas a jogar sobre a moda, a incorporar os mais recentes ditados no design de seus produtos e a investir na produção artística. Aí se entrou na era do capitalismo cognitivo e cultural de Alan Scott. L'avantage donné le profit provient de détours qui permettent de mobiliser de nouvelles forces en jouant sur la mobilité, sur l'organisation des opérations productives, sur la structuration des circuits de collecte de l'argent, sur la mise en œuvre de réseaux plus performants et sur la stimulation des consommations culturelles. A vantagem, qual nasce o lucro, tem de desvios que permitem mobilizar novas forças, jogando na mobilidade, na organização das operações produtivas, na estruturação de canais de captação de dinheiro, na implementação de redes mais eficientes e no estímulo ao consumo cultural. L'argent gagné rémunère une rente passagère de rareté. Pour les entrepreneurs, la tentation est permanente de s'assurer une position de monopole pour faire durer cette rareté, ce qui prive le capitalisme de son dynamisme. Celui-ci ne peut se maintenir que grâce à un contrôle politique. O dinheiro ganho paga uma anuidade fugaz de raridade. Para os empresários, a tentação é permanente para garantir uma posição de monopólio para fazer essa escassez durar, o que priva o capitalismo do seu dinamismo. Só pode ser mantido através do controle político. Troisième partie, logique politique et culture. Terceira parte, lógica política e cultura. L'approche culturelle permet d'aller plus loin dans la compréhension du politique. A abordagem cultural nos permite ir mais longe na compreensão da política. Le pouvoir a deux sources. Le recours à la violence établit des rapports de domination et fait agir les autres sous la contrainte. La menace et la crainte démultiplient les effets de la force. O poder tem duas fontes. O uso da violência estabelece relações de dominação e faz com que outros ajam sob coação. A ameaça e o medo multiplicam os efeitos da força. L'autorité que légitime la tradition, la raison ou le charisme d'un leader conduit les gens à faire confiance au chef et à suivre ses ordres.
Culturellement bâtie, la confiance renforce l'autorité. A autoridade que legitima a tradição, a razão ou o carisma de um líder leva as pessoas a confiar nesse líder e seguir suas ordens. Culturalmente construída, a confiança fortalece a autoridade. L'obéissance qui naît de la contrainte cesse dès l'instant où les sujets ne se sentent plus surveillés. La surveillance implique ainsi de lourdes dépenses de contrôle. A obediência, que nasce da coerção, cessa no instante em que os sujeitos não se sentem mais monitorados. A vigilância envolve custos pesados de controle. Là où l'autorité est reconnue, l'obéissance est naturelle. Les coûts d'exercice du pouvoir baissent, comme au sein d'une population. Il existe toujours des indociles et des insoumis. Les systèmes politiques reposent à la fois sur la légitimité de leur autorité et sur le recours à la violence. Quando a autoridade é reconhecida, a obediência é natural, os custos do exercício do poder diminuem. Como no seio de uma população existe sempre os indóceis e os insubmissos, os sistemas políticos se baseiam, às vezes, na legitimidade de sua autoridade e no recurso da violência. L'État apporte la sécurité et une société mieux organisée, mais réduit la liberté de certains. Il superpose à la société civile la lourde superstructure de l'État. O Estado traz segurança e uma sociedade mais organizada, mas reduz a liberdade de alguns. Ele sobrepõe à sociedade civil a pesada superestrutura do Estado. Celui-ci doit disposer d'une administration pour faire appliquer la loi et faire remonter vers le centre, le gouvernement, les informations que requiert l'élaboration des décisions de celui-ci. Este deve ter uma administração para fazer aplicar a lei e trazer de volta ao centro do governo as informações de suas decisões. La légitimité des démocraties vient du peuple, ce qui implique la mise en place d'un système représentatif. La vie politique repose sur les réseaux où s'élabore l'opinion publique. A legitimidade das democracias vem do povo, que implica na criação de um sistema representativo. A vida política é baseada nas redes onde a opinião pública é desenvolvida. Dans les régimes où la légitimité naît d'un mouvement révolutionnaire, le parti unique se substitue à l'administration au régime représentatif comme articulation entre le pouvoir et le peuple en marche. Em regimes onde a legitimidade nasce de um movimento revolucionário, o partido único se substitui à administração e ao regime representativo como articulação entre o poder e o povo em marcha. Dans le monde occidental, l'autonomisation du système politique devient complète avec les traités de Westphalie en 1648. Les États westphaliens jouissent désormais d'une souveraineté absolue sur leur territoire. No mundo ocidental, a autonomização do sistema político tornou-se completa com os tratados da Westfália de 1648. Os estados westfalianos agora se beneficiam de uma soberania absoluta sobre seu território. Les gouvernants doivent-ils leur légitimité à la délégation qu'ils en ont reçue de Dieu, comme on l'a longtemps professé? Non, répondent un certain nombre de penseurs à partir de la fin du XVIe siècle.
ils la tiennent du peuple à travers le contrat social. Os governantes devem sua legitimidade à delegação que receberam de Deus. Como há muito foi processado? Não, respondem um certo número de pensadores. A partir do final do século XVI, eles têm do povo sua legitimidade através do contrato social. Pour Thomas Hobbes, l'homme était à l'origine un loup pour l'homme. Pour échapper à cette situation, les individus délèguent la totalité des pouvoirs qu'ils détenaient au Léviathan, c'est-à-dire à l'État. La volonté populaire légitime ainsi le pouvoir absolu. Para Thomas Hobbes, o homem era originalmente lobo para o homem. Para escapar dessa situação, os indivíduos delegam a totalidade dos poderes que possuíam ao Leviatã, ao Estado. A vontade popular legitima, assim, o poder absoluto. Pour John Locke, la signature du contrat intervient plus tard. Par leur travail, les gens sont devenus propriétaires des terres qu'ils ont défrichées. Le pouvoir que l'on délègue doit respecter les droits acquis par chacun. Il est limité. Para John Locke, a assinatura do contrato veio mais tarde. Em seu trabalho, as pessoas tornaram-se proprietárias de terras que elas haviam limpado. O poder delegado deve respeitar os direitos adquiridos por cada um. Ele é limitado. Pour Jean-Jacques Rousseau, le pacte intervient aussi lorsque la propriété est déjà instaurée, comme pour Locke, mais celle-ci a fait perdre aux hommes leur innocence. Seule la volonté générale du peuple peut la restaurer. Para Jean-Jacques Rousseau, o pacto também vem quando a propriedade já está em vigor, mas isto fez os homens perderem sua inocência. Somente a vontade geral do povo pode restaurá-la. Trois familles d'États cohabitent ainsi dans la tradition occidentale depuis le XVIIIe siècle. Un, le despotisme éclairé qui réalise le bonheur du peuple grâce à l'action rationnelle qu'il mène. Três famílias de estados coexistiram, então, na tradição ocidental desde o século XVIII. Primeiro, o despotismo esclarecido, que realiza a felicidade do povo através da ação racional que ele conduz. Deux, la démocratie représentative qui conduit le peuple à bâtir sa propre félicité. Segundo, a democracia representativa que conduz o povo a construir sua própria felicidade. 3. Le totalitarisme démocratique dont le parti unique permet au peuple révolutionnaire de mettre en œuvre la volonté générale. Terceiro, o totalitarismo democrático cujo partido único permite ao povo revolucionário implementar a vontade geral. L'occidentalisation a diffusé ces trois types de formation étatique sur l'ensemble de la planète jusqu'aux années 1960. Avec l'effondrement des régimes soviétiques, l'État-nation a paru triompher. A ocidentalização difundiu esses três tipos de formações estatais sobre o conjunto do planeta até os anos de 1960. Com a queda dos regimes soviéticos, o Estado-nação democrático pareceu triunfar. Le système politique dépend de l'économie. O sistema político depende da economia. L'articulation entre le système politique et la société civile repose sur les impôts et les taxes que prélève l'État. La levée de ces contributions ne devient facile qu'à partir du moment où l'économie est monétarisée.
A articulação entre o sistema político e a sociedade civil se baseia nos impostos cobrados pelo Estado. E isso só se torna possível a partir do momento em que a économie est monétarisée. La situation change lorsque les manufactures se multiplient et que les réseaux ferrés étendent les aires où circulent les biens. Beaucoup de circuits économiques sont désormais à la dimension du pays, si bien qu'une part essentielle de ces revenus est produite et dépensée en son sein. A situação muda à medida em que as fábricas se multiplicam e as redes ferroviárias se estendem nas áreas onde circulam os bens. Muitos dos circuitos econômicos são agora a dimensão do país, se bem que uma parte essencial de sua renda é gerada e gasta nele mesmo. Les économies de la plupart des États de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle sont ainsi des économies territoriales. As economias da maioria dos estados do final do século XIX e da primeira metade do século XX são, portanto, économias territoriales. Le rythme nouveau que prend la globalisation à partir de 1970 et le libéralisme économique qui domine à partir des années 1980 conduisent à une diversification rapide des bases économiques des États. O novo ritmo que toma a globalização a partir de 1970 e o liberalismo econômico que domina a partir dos anos de 1980 conduzem a uma diversificação rápida das bases econômicas dos Estados. La désindustrialisation frappe nombre d'économies territoriales. Les grandes firmes internationales installent leurs usines dans les pays émergents et leurs sièges sociaux ou leurs directions dans des villes globales où elles trouvent des conditions optimales pour mener des stratégies à l'échelle mondiale. A desindustrialização afeta muitas economias territoriais. As grandes empresas internacionais instalam suas fábricas em países emergentes e suas sedes ou sua direção nas cidades globais, onde elas encontram as condições ideais para realizar as estratégias suas na escala mundial. Certaines de ces grandes métropoles sont localisées dans des cités-États. D'autres, comme Londres, sont logées dans des économies qui restent largement territoriales, mais dont elles infléchissent les politiques. Algumas dessas grandes metrópoles estão localizadas em cidades-estados. Outras, como Londres, estão alojadas em economias que continuam a ser amplamente territoriais, mas nas quais elas influenciam as suas políticas. De petits États monnaient leur souveraineté et se transforment en paradis fiscaux. Les entreprises y déclarent des revenus gagnés ailleurs pour bénéficier d'impôts beaucoup plus faibles. Os pequenos estados mudam sua soberania e se transformam em paraísos fiscais. As empresas declaram os rendimentos obtidos em outros lugares para se beneficiar de impostos muito mais baixos. La mobilité accrue des hommes et la circulation plus rapide et moins coûteuse des informations permet à certains pays de vivre des services qu'ils rendent à des étrangers qui les visitent en touristes, s'y installent pour la retraite ou effectuent du télétravail au profit d'entreprises de leur pays d'origine. O aumento da mobilidade dos homens e a circulação rápida e menos custosa das informações permitem a alguns países de viver dos serviços que prestam a estrangeiros que os visitam, tais como turistas que se instalam ali por sua aposentadoria ou ali efetuam um trabalho remoto
em benefício de empresas em seus países de origem. Aux revenus ainsi versés par les étrangers s'ajoute ce qu'envoient les travailleurs nationaux expatriés à destination de leur famille. On dit aujourd'hui que les économies de ces pays sont présentielles ou résidentielles. Os salários destinados aos estrangeiros são adicionados ao que é enviado às famílias dos trabalhadores nacionais expatriados. Se diz hoje que a economia desses países essas economias são presenciais ou economias residenciais. Les relations internationales ne se sont pas encore adaptées à ces nouvelles conditions. Elles étaient faites pour un monde dont tous les pays reposaient sur un unique modèle, celui des économies territoriales des États-nations. Ce n'est plus le cas. As relações internacionais ainda não se adaptaram a essas novas condições. Foram feitas para um mundo no qual todos os países se baseavam em um único modelo, o das economias territoriais dos Estados-nação. Este não é mais o caso. Un autre système de relations internationales s'est mis en place en arrière-plan. Les entreprises internationales délocalisent leurs usines dans les pays émergents et profitent des facilités que leur offrent les villes globales, des cités-États souvent, et les paradis fiscaux, pour détourner à leur profit une bonne partie des sommes qui devraient revenir aux États nationaux. Outro sistema de relações internacionais foi criado, em segundo plano, onde as empresas internacionais estão realocando suas fábricas nos países emergentes e aproveitando as facilidades oferecidas por cidades globais, muitas vezes cidades-estados, e os paraísos fiscais para desviar em seu favor, em seu benefício, grande parte do dinheiro que deveria ir para os Estados nacionais. Elles compromettent ainsi les politiques sociales que mettent ces États nationaux, ce qui y accroît les inégalités. Elas comprometem, assim, as políticas sociais que seus países conduzem, o que só faz aumentar as desigualdades. Le contrôle du capitalisme passe par la mise au pas des paradis fiscaux, qui est déjà commencée, et par celle inentamée des cités globales. O controle do capitalismo passa, então, pela instalação dos paraísos fiscais, já iniciados, e por esta incontrolada das cidades globais. Avec l'affaiblissement du rôle des establishments intellectuels qui formataient leurs opinions, le populisme menace les démocraties et transforme certaines d'entre elles en démocratie libérale ou démocrature. Com o enfraquecimento do papel dos establishments intelectuais que formaram suas opiniões, o populismo ameaça as democracias e transforma alguma delas em democracias iliberais, ou seja, que se opõem à liberdade, ou democraturas, ou seja, democracia mais ditadura. Celles-ci tendent à préférer les négociations bilatérales aux négociations multilatérales qui assuraient un certain équilibre international depuis 1945. Estas tendem a preferir negociações bilaterais em lugar das negociações multilaterais que asseguram um certo equilíbrio internacional desde 1945. Aux pratiques millénaires de l'espionnage, les révolutions techniques modernes ont ajouté des possibilités nouvelles
d'interférer dans la vie des pays étrangers. Surveillance par radar, avions stratosphériques ou satellites, utilisation de drones ou piratage informatique. As práticas milenares de espionagem, as revoluções técnicas modernas adicionaram novas possibilidades de interferir na vida dos países estrangeiros. A vigilância por radares, aeronaves estratosféricas ou satélites, uso de drones ou pirataria informática. Conclusion. Les attitudes et les comportements des hommes dépendent des modes de communication utilisés pour les former, des supports de mémoire dont ils disposent et des techniques disponibles pour diffuser l'information. As atitudes e os comportamentos dos homens dependem dos modos de comunicação utilizados para os formar. Eles também dispõem de materiais de armazenamento de memória e de técnicas disponíveis para difundir informações. Au sein d'une même société, tous ne maîtrisent pas les mêmes moyens de communication, ne participent pas également à la même culture ou appartiennent à une autre. Na mesma sociedade, nem todos dominam os mesmos meios de comunicação, não participam igualmente da mesma cultura ou pertencem a uma outra. Les hommes n'agissent pas en fonction du réel, mais des représentations qu'ils s'en font. Ils les transforment en imaginaires. Ces derniers transfigurent l'environnement et le poétisent, ou concernent des au-delà porteurs d'un ordre sacré, symbolique et moral, qui conduit les hommes à instituer le cosmos, l'espace, la société et l'individu lui-même. Os homens não agem em função do real, mas das representações que fazem deles. Eles as transformam em imaginário. Estes últimos transformam o ambiente e o poetizam, ou dizem respeito àqueles portadores de uma ordem sagrada, simbólica e moral que conduz os homens a instituir o cosmos, o espaço, a sociedade, o próprio divino. Les rapports qu'entretiennent les hommes se placent sous le signe de la compétition, sous celui de la coopération. La compétition est de la et de la du capital symbolique et du statut. A relação existente entre os homens está sob o princípio da competição ou sob o da cooperação. A competição nasce da busca do poder, da riqueza ou do capital simbólico e do status. Les attitudes de coopération conduisent au partage des tâches. Lorsque la confiance règne, cela peut conduire à la délégation des décisions à une entité collective qui bénéficie ainsi de légitimité. As atitudes de cooperação levam ao compartilhamento de tarefas. Quando a confiança prevalece, reina, e essa pode levar à delegação de decisões para uma entidade coletiva, que assim se beneficia da legitimidade. Cette lecture de la société fait comprendre l'empreinte de la culture sur l'organisation de l'espace, le rôle des sentiments d'identité et la place des relations, des religions et des idéologies, la recherche de la distinction et de la visibilité dans les sociétés contemporaines éclaire les dynamiques nouvelles qui s'y développent. Esta leitura da sociedade nos faz entender a marca da cultura sobre a organização do espaço, o papel dos sentimentos de identidade e o lugar
das religiões e ideologias. A busca pela distinção e pela visibilidade nas sociedades contemporâneas ilumina as novas dinâmicas que ali se desenvolvem. En insistant sur les nouveaux rapports tissés entre économie et politique, la perspective socioculturelle met en évidence les voies nouvelles que revêt la quête de puissance et les menaces que celle-ci fait peser sur le monde actuel. Merci beaucoup de votre attention. Ao enfatizar sobre a nova relação tecida entre economia e política, a perspectiva sociocultural coloca em evidência as novas vias que assumem a busca de poder e as ameaças que este faz pesar no mundo atual. Muito obrigado por vossa atenção. Ok, muito obrigado a todos, obrigado ao professor Claval, que nos faz aí compreender com sua visão absurdamente lúcida o momento contemporâneo, especialmente aqui que vivemos no Brasil. Eu acho que essa é uma realidade que nos põe, não é? E eu acho que nós conseguimos compreender bastante do que se passa, especialmente pela visão do professor Claval. Eu gostaria de fazer o seguinte encaminhamento. Eu deixaria inicialmente aos colegas, né, ao professor Marcos, ao professor Silvio e a professora Salete e a professora Rosa, para elaborarem suas perguntas ao professor Claval, e na sequência nós faremos também um apanhado de algumas perguntas do chat, para talvez encaminhar um número pequeno de perguntas do chat, tá bem? Então eu gostaria de chamar ao professor Silvio, professor Marcos e a professora Salete, e junto com a professora Rosa, e voltem aqui as suas câmeras, por favor, e vamos fazer uma petição aí com o professor Claval, e na sequência nós encaminharemos essas perguntas do chat, então, tá bem? Obrigado, gente. Obrigado, é uma grande satisfação estar compartilhando essa sala virtual com o professor Claval, com os demais colegas. Eu dirigi 3 perguntas para o professor Claval. A primeira, no que tange a dinâmica cultural do mundo social, podemos afirmar que o modelo competitivo ensejado pelo capitalismo esgotou suas possibilidades de transformação social? Será que modelos de cooperação interculturais poderiam ser a opção de transformação de base na sociedade atual? Ce qui caractérise fondamentalement le capitalisme, c'est le déploiement de stratégies qui impliquent un détour. Celui-ci peut prendre plusieurs formes: l'accumulation préalable de savoir, d'épargne et d'équipement, détours productifs. O que caracteriza fundamentalmente o capitalismo é a implantação de estratégias que implicam em um desvio. Isso pode assumir várias formas. Primeiro, a acumulação prévia de saberes, da poupança, dos equipamentos, que é o desvio produtivo. Deuxièmement, le recours à des partenaires situés ailleurs, détour spatial. Troisièmement, la mise en œuvre de moyens de communication et de formes d'organisation plus performantes, détours logistiques et informatiques. Segundo, a utilização de parceiros localizados em outros lugares, que seria o desvio espacial. Terceiro, a implementação de meios de comunicação e de formas de organização mais eficientes, desvio logístico e de informática. Et quatrièmement, l'élargissement de la sphère des consommations, celle de biens de consommation durable dans le capitalisme fordiste, celle de biens de luxe et de prestige dans le capitalisme cognitif et culturel. Quarto, a expansão da esfera de consumo, ou seja, aqueles bens de consumo duráveis do capitalismo fordista, os bens de luxo e prestígio no capitalismo cognitivo et cultural. C'est le détour qui rend l'entreprise capitalisme compétitive, mais sans contrôle, cette compétition mène au monopole et fait perdre au capitalisme son dynamisme.
é o desvio que torna a empresa capitalista competitiva, mas sem controle. Essa competição leva ao monopólio e faz o capitalismo perder seu dinamisme. Le capitalisme est jusqu'ici le système qui s'est montré le plus efficace pour transformer en profondeur le monde social, mais il n'y parvient que si un contrôle extérieur lui permet de rester compétitif. O capitalismo é até agora o sistema que se mostra o mais eficaz em transformar profundamente o mundo social, mas só consegue se um controle externo lhe permitir permanecer competitivo. Ce contrôle suppose la coopération de sociétés dont les modèles politiques et sociaux sont différents. Il implique donc la mise en œuvre d'actions soutenues par des ensembles culturels différents. Esse controle requer a cooperação de sociedades cujos modelos políticos e sociais são diferentes e, portanto, implicam na implementação de ações apoiadas por conjuntos culturais diferentes. A segunda questão, as mudanças da relação entre economia e o mundo cultural, regrada pela busca de status e não da satisfação de necessidades, tem a capacidade de subverter as lógicas culturais da vida cotidiana? Não estaremos diante da necessidade de um novo ordenamento do papel do Estado em relação ao mundo social? Les recherches d'Alan Scott soulignent que le capitalisme contemporain est devenu cognitif et culturel, c'est-à-dire que le détour qu'il met en œuvre repose sur l'exploitation de nouvelles facettes du comportement humain. As pesquisas de Alan Scott apontam que o capitalismo contemporâneo tornou-se cognitivo e cultural, ou seja, o desvio que ele implementa é baseado na exploração de novas facetas do comportamento humano. Le capitalisme fordiste misait sur la production de masse de biens de consommation durable qui permettaient aux gens de transformer leur vie matérielle. Le capitalisme cognitif et culturel mise sur la production de biens de prestige pour tirer parti des dynamiques sociales liées à la recherche du statut. O capitalismo fordista dependia da produção em massa de bens de consumo duráveis, o que permitiu que as pessoas transformassem suas vidas materiais. O capitalismo cognitivo e cultural, ele conta com a produção de bens de prestígio para aproveitar as dinâmicas sociais associadas à busca de status. Le capitalisme actuel tire parti des dynamiques de la culture gouvernée par la recherche du statut. La régulation du système économique doit certainement s'appuyer sur les dynamiques du statut et du prestige, mais il serait faux de croire qu'elle s'oppose radicalement à celle du capitalisme. O capitalismo atual tira partido das dinâmicas da cultura regida pela busca de status. A regulação do sistema econômico deve certamente se apoiar nas dinâmicas do status e do prestígio, mas seria falso acreditar que ela se opõe totalmente a essas do capitalismo. A terceira questão é as redes de comunicação de escala mundial, onde as fronteiras do Estado-nação são ultrapassadas e os mesmos não conseguem reger ou controlar elas, possuem o potencial de colocar em crise as democracias do mundo? Les réseaux de communication d'échelle mondiale menacent non seulement les démocraties partout dans le monde, mais ils privent l'État-nation d'une bonne partie de ses moyens d'action. Ils mettent en péril les démocraties en bouleversant les conditions dans lesquelles se forme l'opinion publique. As redes de comunicação em escala global ameaçam não somente as democracias em todo o mundo, mas elas
privam o Estado-nação de boa parte de seus meios de ação. Elas colocam em perigo as democracias, perturbando as condições sob as quais se forma a opinião pública. Depuis le XVIIIe siècle, celle-ci reposait sur les débats qui prenaient place au sein d'un établissement intellectuel qui respectait certaines règles concernant la vérité. Les réseaux sociaux court-circuitent cet établissement intellectuel, ouvrant la porte aux fausses nouvelles et au populisme. Desde o século XVIII, essa se baseava nos debates que aconteciam dentro de um establishment intelectual que respeitavam certas regras relativas à verdade. As redes sociais hoje invadem esse estabelecimento, né, esse establishment intelectual, abrem a porta para notícias falsas e para o populismo. Dans le même temps, une double structuration politico-économique s'est mise en place. Le monde est apparemment fait d'une mosaïque d'États-nations souverains. Depuis un demi-siècle, s'est mise en place une structure parallèle. Ao mesmo tempo, uma dupla estruturação política e econômica é colocada em prática. O mundo é aparentemente feito por um mosaico de Estados-nação soberanos. Durante meio século foi estabelecida uma estrutura paralela. Elle repose sur des villes globales à partir desquelles les firmes multinationales agissent et de paradis fiscaux qui leur permettent d'échapper en bonne partie à la fiscalité des États-nations où elles réalisent l'essentiel de leurs profits. Essa estrutura se baseia nas cidades globais, a partir das quais as empresas multinacionais agem, e os paraísos fiscais que lhe permitem escapar em boa parte à fiscalização dos Estados-nações, onde elas realizam a maior parte, não é? Buscam a maior parte dos seus lucros. La lutte contre les excès du capitalisme mondial passe donc par le contrôle que les États nationaux doivent exercer sur les villes globales et les paradis fiscaux. Merci. Professor Paulo Clavão, é um prazer muito grande, sempre é um prazer muito grande poder ouvir o senhor. Também tenho duas questões aqui, eu vou fazer a primeira, então. O capitalismo contemporâneo, ele continua gerando grandes desigualdades, seja nos espaços rurais ou nos espaços urbanos, né? Desse processo resultam diferentes lutas por direitos, direito à terra, direito à moradia, direito aos bens básicos, à dignidade, mas também resultam distintas sociabilidades e costumes. Como podemos compreender estes processos dentro do sistema cultural de modo mais amplo? Podemos dizer que esse processo gera diferentes culturas, frutos dessas desigualdades, ou são expressões de uma mesma cultura? Le capitalisme contemporain a modifié de trois façons la distribution des revenus. Il a réduit significativement le nombre de ceux qui vivaient dans la pauvreté, dans une partie importante de ce qu'on appelait il y a un demi-siècle le tiers-monde. O capitalismo contemporâneo modificou a distribuição da renda de três maneiras. Primeiro, reduziu significativamente o número de pessoas que viviam na pobreza em uma parte importante, chamada de terceiro mundo, há mais ou menos meio século. Il a multiplié les riches et les très riches. Il a réduit les revenus des classes moyennes inférieures qui sentent leur niveau de vie et leurs droits menacés
et alimente avec les plus pauvres les luttes pour acquérir des droits ou les sécuriser. Segundo, ele multiplicou os muito ricos e os ricos. Terceiro, ele reduziu a renda das classes médias e inferiores que sentem seu nível de vida e seus direitos ameaçados e alimentam, com os mais pobres, as lutas para adquirir direitos ou assegurá-los. Les processus économiques ne sont pas seuls en jeu. La globalisation met les cultures en compétition. Certains groupes sentent leur identité menacée. Ils ont tendance à se refermer sur eux-mêmes. Os processos econômicos não são os únicos em jogo. A globalização, ela coloca as culturas em competição. Alguns grupos sentem sua identidade ameaçada e eles têm a tendência de fechar-se sobre si mesmos. Deux conditions sont nécessaires pour participer à une même culture. Primo, partager un système de code, langue, convention sociale qui permet de communiquer facilement. Deux, partager un certain nombre de valeurs structurantes. Duas condições, então, são necessárias para participar da mesma cultura. Primeiro, compartilhar um sistema de códigos, língua, convenções sociais, que permitam comunicar-se facilmente. Segundo, compartilhar uma série de valores estruturantes. La formation de sociabilité et de coutumes distinctes ne résulte pas directement de la globalisation des échanges. Elle provient de la diffusion de croyances qui refusent certaines des valeurs de la culture à laquelle on participait et favorise ainsi le communautarisme. Dans ce cas, l'unité des vieilles cultures se trouve menacée, comme on l'observe par exemple en Europe occidentale. A formação de sociabilidades e de costumes distintos não resulta diretamente da globalização das trocas. Ela decorre da difusão de crenças que rejeitam alguns dos valores da cultura no qual participavam e além disso ainda favorecem o comunitarismo. Neste caso, a unidade das velhas culturas se encontra ameaçada, como o exemplo da Europa Ocidental. Ok, obrigado. A segunda questão é: de que forma a contribuição das pesquisas atuais, com abordagens mais pontuais e voltadas à compreensão da realidade sob a ótica dos sujeitos pesquisados, nos ajudam numa interpretação mais ampla da realidade contemporânea? Prendre en compte l'optique des sujets étudiés permet de mieux comprendre les processus à l'œuvre dans les groupes sociaux, d'appréhender les représentations qui y sont partagées et d'expliquer les forces et les tensions qu'elles font naître, qu'elles justifient ou qu'elles condamnent. Cela permet aussi de mesurer les obstacles que rencontre le pouvoir politique. Levando em conta a ótica dos sujeitos estudados, permite melhor compreender os processos em ação nos grupos sociais, de apreender as representações que são compartilhadas neles e de explicar as forças e tensões que elas fazem nascer, que elas justificam ou que elas condenam. Essa permite também medir os obstáculos que o poder político encontra. La démarche est critique dans la mesure où elle dévoile des tensions et des forces qui étaient ignorées ou sous-estimées. Mais cette phase critique n'est qu'un préambule. Après avoir mis en évidence ce qui ne va pas dans un groupe, il convient d'analyser les moyens mis en œuvre pour le diriger
le gouverner ou le restructurer. A abordagem é crítica na medida em que revela tensões e forças que estavam ignoradas ou subestimadas. Mas essa fase crítica é apenas um preâmbulo. Depois de evidenciar o que há de errado no grupo, convém analisar os meios utilizados para liberá-lo, governá-lo ou reestruturá-lo. Il est indispensable de les envisager aussi d'un point de vue critique en tenant compte du poids des représentations et des coutumes des populations impliquées et de leurs réactions. Cela peut se prolonger par des recommandations. Elles mettent en jeu des valeurs. Sur ce point, les chercheurs divergent car ils n'ont pas tous les mêmes valeurs. Então, a abordagem crítica, na medida em que revela, é indispensável considerá-las também de um ponto de vista crítico, levando em conta o peso das representações e dos costumes das populações envolvidas e de suas reações. Isto pode prolongar-se por recomendações, porque elas põem em jogo valores, e neste ponto os pesquisadores divergem, porque nem todos eles têm os mesmos valores, aderem a esses mesmos valores. Merci, Marcos, pour vos questions. Merci, Silvio, pour les... Merci infiniment à Rosa pour la traduction de ma présentation et de ces discussions. Não, Messier Claval agradeceu as questões colocadas e do professor Silvio, do professor Marcos, e agradeceu a tradução feita também. Ok. Pessoal, muito obrigado, Claval, pela sua excepcional palestra. Eu tenho a mais absoluta certeza que foi um aprendizado para todos nós que estamos aqui a ouvi-lo. Nos sentimos muito orgulhosos e honrados pela sua participação, pela sua presença e pela sua dedicação a todos os seus estudos ao longo desses anos. Nosso muitíssimo obrigado mesmo. E eu queria finalizar essa nossa sessão, né, fazendo esse especial agradecimento ao professor Claval, à professora Rosa, ao professor Marcos, à professora Salete, ao professor Silvio, né, a nossa equipe aí toda de produção, a Larissa, a Miriam, ao Apolinário, que fizeram possível esse evento. Também deixo o meu pedido de desculpas a todos pelos problemas técnicos que tivemos, e apenas gostaríamos de solicitar a vocês, por favor, vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, cliquem no sininho ali para que vocês recebam novas notificações, novas palestras, novos eventos que nós teremos. Informo a todos que esse evento foi gravado, tá? Nós vamos fazer algumas edições de texto para que a gente consiga detectar as interrupções, deixá-lo numa maneira única, um texto, numa apresentação única. E aí vocês vão ter acesso a todo esse material assim que vocês quiserem em nosso canal do YouTube, tá bem? Então, pessoal, muitíssimo obrigado, fiquem todos seguros, um grande abraço a todos vocês, fiquem bem, fiquem seguros, um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado, professor.